Fala galera do canal Na Trilha da História, professor Honório Tavares, o lindo, e hoje eu estou realmente lindo, né não? Maragérrimo, beleza? Galera, o vídeo de hoje é uma data muito importante. Hoje nós vamos falar sobre os 505 anos da Reforma Luterana, também equivocadamente chamada de Reforma Protestante. Então, o vídeo de hoje é sobre Martinho Lutero, John Hus e outros grandes ícones desse processo reformador. Então, já vai deixando o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque está no ar o nosso Na Trilha da História, professor Honório Tavares, o lindo. Vamos lá. Hoje, 31 de outubro, estamos celebrando e comemorando os 505 anos da Reforma Luterana, iniciada em 31 de outubro, claro, de 1517, por Martinho Lutero. Só que nós precisamos entender o contexto de até hoje aonde chegamos, beleza? Martinho Lutero, ou um século antes, um brother também alemão chamado John Hus, natural da Boêmia, ele liderou um movimento também reformista, né, dentro da própria igreja, na Europa. O John Hus inicia um processo de reforma, né, dentro da igreja, porém, né, no ápice da Inquisição, John Hus é condenado à morte pela fogueira por propagar heresia, né não? E aí, hoje na cidade de Praga, o que nós temos? Nós temos um monumento em homenagem ao John Hus. Você vai lá em Praga, na República Tcheca, e existe um movimento em homenagem ao John Hus, pelo qual ele foi queimado vivo por propagar as verdades que a Bíblia tanto dizia. Lutero, cerca de 100 anos depois da morte de Hus, inicia um novo movimento de reforma dentro da igreja. Essa reforma com a intenção de levar a Igreja Apostólica de Roma e seus principais líderes, ou seja, o alto clero, e as suas lideranças eclesiásticas, religiosas e políticas, a uma reflexão sobre as doutrinas e práticas, entendendo que a igreja havia se afastado e muito daqueles elementos doutrinários do princípio do evangelismo de Cristo, que precisava passar por uma transformação, uma renovação. Lutero aqui, ele estava criticando, galera, a venda de indulgências, a mudança nos sacramentos. Porque Lutero, quem era Lutero? Martinho Lutero era um monge, certo? Ele era dedicado ao estudo da palavra, era um teólogo, ensinava na universidade alemã, e aí ele, claro, um teólogo, um professor, um estudante, ele sempre buscou compreender melhor a Bíblia. E chega no momento em que ele encontra um versículo-chave, né, que é por meio da fé, pelas quais a fé é a única e boa e perfeita. Apenas pela fé você consegue obter a sua salvação. E aí, os sacramentos da igreja é outra coisa, né? Que o indivíduo ascendia ou chegava à salvação por meio da fé e das boas obras. E aí Lutero, não, tem alguma coisa errada. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que a fé é por meio da fé que nós somos salvos. Então a gente precisa modificar isso aí. E aí ele chamou a galera, ei galera, vem cá, vamos bater um papo aqui e tal. E aí, papa, tudo bom, parceiro? Tamo junto. É nóis, ficha. Vamos conversar. Olha, eu li na Bíblia que a salvação ela é por meio da fé. O cara, ele pode até ter um coração bacana, o cara ele pode até ser bom, mas se ele não tiver fé, não adianta. E detalhe, por mais que ele tenha fé e ele seja um cara bacana, o que vai pender para que ele seja salvo ou não é apenas a fé. Não quer dizer que ele deu esmola, não quer dizer que ele ajudou alguém e tal. Isso não vai pesar muito, tá, galera? É apenas a fé. E aí, a galera, como assim? Quem és tu, caralho pálida? Quem pensas que tu és? Para vir aqui para nós outros e dizer que o que nós estamos pregando séculos, ensinados por Pedro, está errado. Quem és tu? E aí os monges, os principais, os bispos e o Papa começam a ficar indignado com Lutero.
O ponto de partida de todo esse discurso se dá quando Lutero está na Alemanha e vai lá na igreja de Wittenberg, no ano de 1517. No dia 31 de outubro, ele chega e fixa nas portas da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses, pelas quais ele propunha a alta cúpula da igreja a fazer uma reflexão sobre as práticas e convidava o povo e as autoridades da igreja, claro, para um debate acerca das mudanças, principalmente no que tange a venda de indulgências e os sacramentos. E o que é indulgências, galera? Indulgências é perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência, demonstração de perdão ou um castigo, uma pena, uma ofensa. Para o catolicismo, a remissão dos castigos ou pecados cometidos por alguém cuja culpa já havia sido perdoada pela igreja. Ou seja, dizia o seguinte, que um parente meu morreu. Eu não sei se esse cara está no inferno ou no céu ou no purgatório. Mas, para desencargo de consciência, eu vou aqui pagar uma moedinha, vou fazer uma penitência, ou seja, vou pagar uma penitência. Penitência é rezar um terço, fazer uma caminhada a uma igreja, subir uma escadaria de joelhos, enfim, são vários os exemplos de penitência. E por meio dessa penitência, esse meu parente, ele sai do inferno, ou ele sai do purgatório, né? Ele sai do purgatório para o paraíso. A sua alma encontra descanso eterno, saindo do purgatório para o paraíso. E aí Lutero também questiona a ideia de purgatório. Cara, será se existe purgatório? Porque na Bíblia não fala, brother. Galera, onde é que vocês viram isso aí, hein? Onde é que vocês viram? E vocês aí, onde é que vocês viram? Não tem, né? Não? Minha Bíblia não tem isso. Então, galera, alguma coisa está errada. Mas vamos lá. Então, de modo geral, as teses questionavam algumas doutrinas e práticas da época. No caso, a venda de indulgências, os sacramentos, certo? E elas diziam em torno a essas cartas de perdão. Só que aí o que Lutero faz? Ele propaga as 95 teses, beleza? E aí ele começa a difundir as teses dele. Chamam Lutero para uma reunião. Olha, Lutero, tu tá vacilando, parceiro. Tu tem que pedir perdão porque a gente já tá assim há muito tempo. Nós não vamos mudar. O que tu tá falando pode até ter um fundo de verdade, mas, galera, parceiro, não dá para te mudar as regras do jogo com o jogo em andamento. Então, fica na tua, peça perdão. Lutero não faz isso, né? Não? Então, como Lutero se recusa a fazer isso, o que acontece? Lutero passa a ser perseguido pela igreja. E aí entra quem de fato propôs a reforma. A gente sempre ouve dizer que a reforma de Lutero, galera, Lutero ele foi o precursor, ele deu o pontapé inicial. Quem de fato faz a reforma são os príncipes dos ducados germânicos e grande parte da burguesia mercantil. Por quê? Além da venda de indulgências, existiam também tributos eclesiásticos que todas as igrejas deveriam pagar a Roma. E quando não pagasse, essas pessoas sofriam sanções da igreja romana. Então, os príncipes germânicos, olha, peraí, esse cara aí, a gente pode utilizar ele. Vem, Lutero, parceiro, vem cá, vamos conversar. Então, Lutero, que negócio é esse aí? Que tu tá criticando e tal. Olha, a gente também tá desgostoso. A gente criou um dissabor, porque a gente paga muito imposto, cara. A gente tem que pagar imposto por isso, tem que pagar imposto por aquilo, tem que pagar imposto por isso. Tu vê aí essas paradas de venda de relíquias, né, que as cruzadas trouxeram, a cruz de Cristo, a coroa de espinhos que crucificou Jesus, pedaços da cruz de Cristo, os ferros que perfuraram o corpo de Cristo. E isso pra gente não dá, né? Não? E aí, como é que tá? Não é, galera, é o seguinte. Eu li a Bíblia e a palavra de Deus diz que somente pela fé você consegue a salvação. E detalhe, olha, Deus diz que ele será longânimo e bonã. Terá bonança para aqueles que os buscam, para aqueles que os seguem. Ou seja, vocês serão abençoados. Deuteronômio 28. O que está ali lá escrito, Lutero? Olha, diz que aqueles que seguirem atentamente a voz de Deus e os seus mandamentos serão abençoados. Bendito sereis no campo, bendito sereis na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto das tuas crises. Ou seja, eles, cara, eu vou ser abençoado. Peraí, Lutero, mas a igreja diz que isso aqui é maldição, Lutero. Se eu for rico, eu sou maldito, Lutero. E aí ele, não, cara, não é assim
assim, não, peraí, parceiro. E aí, os príncipes germânicos e a burguesia, que viam em Lutero uma saída para romper com aquela quantidade absurda de bens, né, de impostos religiosos, eles, não, cara, é Lutero mesmo, a nossa saída é com Lutero. Vamos lá, Lutero, tu é o cara, parceiro, a partir de agora a gente tá contigo. Então os príncipes germânicos e a burguesia alemã, eles abraçam as ideias de Lutero. E aí Lutero, ele estabelece 5 solas, 5 princípios pelos quais dizem respeito à salvação. Ele olha, a fé aliada a 5 princípios são os caminhos que conduzem à salvação. Para a gente encerrar nosso vídeo, vamos lá. Sola fide, somente a fé. Somente a fé o indivíduo consegue salvação. Sola escritura, e você atinge a fé apenas com a escritura. A Bíblia, galera, viu? Sem ler a Bíblia você não vai ter fé. A fé é um exercício diário de você ler a palavra de Deus e entender o que está na palavra de Deus. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, sola a palavra, só a palavra de Deus, só a escritura. Sola Cristo, só existe um intermediário entre Deus e os homens. Esse intermediário é Jesus. O sacrifício de Jesus promoveu uma ruptura do véu, e a partir desse sacrifício nós temos a salvação, porque temos a palavra de Deus, temos a fé e temos Cristo, que é o nosso fiel intermediário. Sola gratia, ou seja, nós não somos merecedores, nós fomos condenados, mas pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aqui tudo no versículo encaixando no que Lutero dizia. E sola Deo glória, somente a Deus a glória. Não se deve cultuar outros deuses ou outras pessoas, apenas Deus merece honra e glória. E o ápice de tudo, galera, é quando Lutero traduz a Bíblia para as línguas vernáculas, ou idioma vernáculo. Vernáculo significa um idioma pátrio, de uma nação, de um povo. Ou seja, Lutero, ele pega a Bíblia do latim e traduz para a língua germânica. E isso facilitou muito o acesso à Bíblia. As pessoas puderam ler e puderam interpretar mediante a sua capacidade. Isso porque a hegemonia de pensamento estava nas mãos da igreja. A igreja era quem controlava todo o pensamento, porque apenas os padres, apenas o clero sabia ler e poucas pessoas da nobreza. Então a igreja dominava. A igreja monopolizava o acesso à informação e ao conhecimento, e com a tradução da Bíblia para o germânico, a língua vernacular dos ducados germânicos, possibilitou, aliado aos príncipes germânicos e a burguesia, utilizaram a tradução da Bíblia, e aí Lutero é excomungado. Quando Lutero é excomungado, os príncipes germânicos dão guarida para eles, ou seja, passam a protegê-lo juntamente com a burguesia mercantil alemã, e aí eles, olha, não, peraí, Lutero é nosso protegido, ele está aqui conosco, vocês não tocarão no brother, ele é nosso parceiro, tá com a gente, fiquem por aí. E detalhe, a partir de agora rompemos as relações com a igreja romana. Nós outros não queremos mais esse jugo de opressão de impostos que a igreja romana está impondo para nós outros. Então, galera, fiquem na de vocês e a gente na nossa. E temos o segundo cisma, porque o primeiro é lá em 1054, com a divisão da igreja entre a ortodoxa e a apostólica romana. E aqui é o surgimento do movimento reformista. Aliado a Lutero vai estar João Calvino. Henrique VIII na Inglaterra também vai promover uma revolução, beleza? E isso faz com que surja esse movimento reformista ou reforma luterana. É Lutero o grande propositor da reforma da igreja. Reformar o que? Os princípios. Ó, galera, não tem que estar vendendo salvação. Esse negócio de vender terreno no céu, brother, isso não dá certo. A salvação é por meio da fé. E aí a igreja, não é para esse cara tá pensando que ele é quem? Não, peraí, fica na tua aí, chegado. Ah, tu não vai ficar na tua, tá excomungado. Tua alma está condenada ao inferno. Ele não, parceiro, eu já sou salvo. Eu sou salvo mediante a graça, mediante a fé, mediante a escritura, mediante a Cristo que morreu e remiu os meus pecados, e somente a Deus eu devo dar honra e glória. E aí os príncipes da igreja de Roma ficam
pilhado com Lutero, excomungam ele, e os príncipes germânicos, não, Lutero é nosso protegido, rompemos agora nós temos o nosso próprio segmento religioso, o luteranismo, com base nas escrituras sagradas. Galera, é isso. Um breve histórico sobre a Reforma Protestante, 505 anos, hoje 31 de outubro de 2022, 505 anos de Reforma Luterana, ou Reforma Protestante, mas o convencional ou o correto é Reforma Luterana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, de compartilhar esse vídeo e tantos dos outros que nós temos aqui. E até o próximo na Trilha da História, professor Honório Tavares, o lindo. Valeu! Write your story, write your story.